Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, o tema do nosso devocional, as pegadas da excelência. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará a herança como recompensa. Quantas de nós já nos frustramos quando, após realizar um trabalho para alguém, não recebemos a devida recompensa ou reconhecimento? Que mulher não gosta de ouvir elogios depois de preparar uma comida para os familiares? Qual mulher não ama receber um abraço dos filhos e ouvir "Você é a melhor mãe do mundo"? Até mesmo depois de voltarmos do salão de beleza, esperamos que nosso marido reaja: "Amor, como você está linda!" Não podemos negar que é da nossa natureza esperar por elogios. Porém, muitas acabam se decepcionando quando o serviço é feito e não recebem algo em troca. Assim, se não são reconhecidas pelas pessoas, logo deixam de se empenhar. Por isso, Colossenses nos revela o segredo para permanecermos sempre excelentes no que fazemos. Dedicar tudo para o Senhor, até mesmo as tarefas mais insignificantes. Se eu lavo uma louça e noto que ainda há uma pequena mancha no prato, eu me esforçarei para limpá-la completamente, porque eu faço para o Senhor. Quando você terminar de ler este devocional, talvez haja uma lista de tarefas a serem realizadas. Então, lembrem-se de que a base da excelência é servir aquele que é sempre excelente. Ao limpar um banheiro, fazer um café, ministrar uma palavra ou cuidar de uma criança, entregue seu serviço a Deus e dedique-se com ânimo de todo o coração, pois de Cristo você receberá a recompensa. Mateus capítulo 12. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: "Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado." Mas Jesus lhes disse: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa "quero misericórdia e não sacrifício", não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado." Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: "É lícito curar no sábado?" Ao que lhes respondeu: "Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem." Então Jesus disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: "Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança." Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou
E o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino permanecerá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amará-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo como esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele o encontra vazia, varida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece.
Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressões, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece assim, como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só saem perversidades. Aleluia! Deus abençoe, e amanhã estaremos aqui para compartilhar mais do nosso devocional e da palavra do Senhor que tem falado tanto conosco.